Sejam bem-vindos ao Ponta a Ponta. No programa de hoje, vamos conhecer o trabalho da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do MPMG em defesa dos povos e comunidades tradicionais, em especial em defesa do povo cigano. Para fazer este mergulho no mundo cigano e saber quais as tradições e os direitos que precisam ser respeitados, recebo no estúdio o nosso convidado, o antropólogo Marcelo Vilarino, da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do MPMG, e de forma remota recebo a vice-presidente da Associação Estadual Cultural de Direitos e Defesas dos Povos Ciganos, Valdinalva Barbosa dos Santos Caldas. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Marcelo, gostaria que você explicasse primeiro quais são os povos e comunidades tradicionais que a CIMOS defende. E Cristiane, em primeiro lugar, é importante destacar que em 2014 foi criada em nível estadual a Lei 21.147, que institui a política estadual de desenvolvimento sustentável para povos e comunidades tradicionais em Minas Gerais. Essa lei, ela, no seu escopo, ela cria a Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, que fica, então, responsável por conduzir essa política dentro da SEDESI, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado, né? Então, com exceção Bom, nós temos aí uma situação que é o seguinte. Com a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo governo brasileiro meados de 2000, você tem uma nova configuração que é da autodeclaração dos povos. Então você tem essa conquista, né? Então os povos tradicionais passam a se autorreconhecer como tradicional e a lei garante então o autorreconhecimento e a certificação feita pela Comissão Estadual. Então, hoje em Minas Gerais nós temos 18 categorias de povos e comunidades tradicionais reconhecidos, né? Nós temos os povos indígenas, os povos quilombolas, as comunidades quilombolas, que então, povos indígenas, essa atribuição, ela ficava a cargo da FUNAI. Quilombolas, a certificação é dada pela Fundação Cultural Palmares. E as demais manifestações, elas são feitas declarações de certificação pela Comissão Estadual. Então, hoje nós temos apanhadores de flores sempre-vivas, artesãos de barro e tecelãs, catingueiros, povos ciganos, congadeiros, faiscadores, que também são garimpeiros tradicionais, né? Geraizeiros, povos indígenas, pescadores artesanais, povos de circo, povos tradicionais de matriz africana, quilombolas, vazanteiros, veredeiros, carroceiros, vacarianos, extrativistas e canastreiros. São muitos. São 18 categorias de tradicionalidades, né? E a gente, à medida que a gente vai caminhando, né? Assim, que a sociedade vai levando às pessoas as informações sobre esses direitos, eu acho que a tendência é aumentar. Né? A importância desses povos é enorme, né? Exato. Né, Marcelo? São comunidades e povos que contribuem imensamente para a rica diversidade cultural do Brasil, né? Com práticas muito respeitosas ao meio ambiente, com estilos de vida muito singulares, né? E é importante ao Estado brasileiro como um todo garantir que essas pessoas tenham sua dignidade de vida e liberdade cultural e religiosa, né, é um ganho para toda a sociedade. Né? A Valdinalva é cigana e ela está à frente de um protocolo de consulta dos povos ciganos da etnia Calon, que vivem nos municípios de Ibirité, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Bárbara, Conselheiro Lafayette, Juiz de Fora e Barbacena. Valdinalva, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória desde a assinatura até a assinatura desse protocolo, por favor. Tá certo. É importante também ressaltar que até na chegada do protocolo
de consulta, os ciganos sofriam muita ordem, né, de despejo. Começamos a conhecer, né, os nossos direitos através dos conselhos, principalmente o CONEPIR, que é o Conselho Estadual de Promoção à Igualdade Racial, e também a Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais. Aqui em Birité, onde é o município que eu resido e também a sede da Associação Estadual, que hoje é a Agência Nacional de Desenvolvimentos e Recursos Assistenciais do Povo Cigano, nós sofremos um despejo pela prefeitura, né, uma humilhação, onde o prefeito tinha de boca deixado nós ficar aqui no terreno, mas pelas costas entrou com ordem de despejo. Chegou a ter via oficial de justiça, né, na comunidade, não importando se tinha crianças, se tinha idosos, se tinham deficientes, que a gente tem deficientes também na comunidade. Com isso, se juntou-se as forças vivas, começando, né, com o apoio da doutora Lenice Baeta, o Frei Gilvander, juntando-se o Ministério, onde se juntou-se o Ministério Público Federal, Estadual, né, que é a CIMOS, Governo do Estado, a CEDES, a Coordenadoria de Igualdade Racial, outras forças vivas, como faculdades, a UENG, da região, a UFMG. Até então, a gente não tinha o protocolo de consulta. Quando nós descobrimos isso através do CONEPI, foi uma plenária que teve conselheiros governamentais, que é o coordenador da igualdade racial, ele nos orientou que os povos tradicionais eles tinham direito nesse protocolo. Começamos, então, a pedir força e apoio para a criação do protocolo. Hoje, nós fizemos, né, esse protocolo de consulta, estamos presentes numa média de, na época do protocolo, 8 municípios participaram, dando autonomia para a associação trabalhar, né, e em prol deles. Com esse protocolo, essa criação do protocolo de consulta, nós adquirimos respeito. E esse respeito começou-se pela polícia militar, que aqui até então em Birité chegava todos armados, com o carro cheio, só das crianças ver já tinham medo. Fizemos uma articulação aqui dentro, começando dentro de Ibirité, e nos outros municípios ao redor, falando da importância desse protocolo de consulta e que nós temos o direito de ser respeitados, que está baseado na 8169, nós temos o protocolo de consulta, a maioria dos povos ciganos não sabe ler e escrever, mas sabe falar e tem voz. Então, esse protocolo de consulta trouxe respeito. Hoje, nós estamos conquistando territórios com apoio da CIMOS. A CIMOS tem uma participação muito importante nesse processo, onde foi se feito também, né, no decorrer disso, o termo de cooperação técnica entre o Ministério Público Estadual e a CEDES. O CONEPI participou, eu como liderança cigana também participei, não só representando o CONEPI, mas representando a associação que tinha cadeira, onde na época foi decidido que, pela plenária do CONEPI, que teria que ser indicado um representante por segmento para participar do termo de cooperação técnica, porque não tinha como, no primeiro momento, atender todas as comunidades, que são muitas, mas um representante de cada povo tradicional. Por exemplo, um representante da comunidade cigana. Nós vamos falar mais dessas ações depois do intervalo, ok? É rapidinho, okay, gente. A gente faz um breve intervalo e voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta para conhecer um pouco mais sobre a cultura dos povos ciganos. Valdinalva, quais são os principais pontos de reivindicação do protocolo de consulta dos povos da etnia Calon? Os principais pontos são território, principalmente, primeiro lugar. Segundo lugar, educação, depois saúde. E também projeto de geração de renda. Sem território, não temos políticas públicas.
Marcelo, como é que o MP, então, pode ajudar a etnia Calon? Bom, nós temos atuado atualmente pelo termo de cooperação técnica citado pela Valdinalva, firmado entre o Ministério Público e o Governo do Estado através da CIMOS e a SEDESE. Nós estamos acompanhando a luta das comunidades Calon em Pedro Leopoldo e acompanhamos também em Barbacena e já tem alguns outros pedidos de atuação em Santa Bárbara. Ibirité ainda não, viu, Valdinalva? Mas existem comunidades espalhadas por quase todo o território mineiro, né? E de fato, como o Valdinalva disse, muitos acreditam que as comunidades ciganas não precisam de território porque seriam nômades. Pois é. Né? Esse nomadismo não é característico do povo. Na verdade, eles vivem o nomadismo em razão das várias violências que historicamente eles sofrem, né? E sofreram e ainda sofrem, né, Valdinalva? No Brasil, assim, os registros datam de 1574, a chegada dos primeiros ciganos exportados de Portugal para cá no processo de ocupação, né, do Brasil. Em Pedro Leopoldo, eu estou muito impactado assim, pela situação de extrema vulnerabilidade que essa população vive. São alojamentos precários, são muito precários. Para você ter ideia, sem infraestrutura básica. Sem estrutura básica, sem banheiros. Então, hoje, senhoras idosas que estão acampadas, precisam ir para o meio do mato para fazer as suas necessidades. Uma realidade muito triste com relação ao acesso à educação. Né? Assim, nós temos hoje em Pedro Leopoldo 5 acampamentos. Não são extensos, tá? São mais organizados por famílias, pequenas famílias, né? Núcleos familiares. Então, assim, a realidade que a gente tá percebendo lá é de uma carência muito grande, viu, Valdinalva, na área da educação. Jovens de 24 anos que não sabem ler nem escrever. E as crianças que hoje estão na escola, elas também com uma dificuldade muito grande de aprendizado, porque os trabalhos escolares, quando chegam, elas levam para casa, as mães, normalmente que são responsáveis pelo ensino, né, Valdinalva? Nas comunidades, as mulheres que ficam responsáveis pela transmissão, elas também não sabem ler e escrever. Então, como que elas vão transmitir ensinar os filhos a cumprirem a tarefa escolar? Então, uma das grandes demandas que a gente recebeu lá em Pedro Leopoldo, visitando essas 5 comunidades, é exatamente nesse sentido de construir com uma política pública municipal de apoio, né, ao processo educacional. Né? O desafio maior que nós temos, o Ministério Público, né, dentro dessa perspectiva mais resolutiva, é de sensibilização dos gestores públicos, né? Às vezes ainda... É difícil, né? Às vezes ainda uma pegada, uma resistência muito grande, né, Valdinalva? O Marcelo, são dificuldades em todas as áreas enfrentadas pelos povos ciganos, né? Saúde, você falou educação, você falou infraestrutura, sim, moradia. Na saúde, nós temos uma situação assim, bem emblemática, que foi, por exemplo, em Pedro Leopoldo, quando nós iniciamos o trabalho lá, em maio do ano passado, nós chegamos em Pedro Leopoldo em razão de eles estavam acampados à beira da Lagoa Santo Antônio, e com as fortes chuvas de janeiro do ano passado, houve o transbordo dessa lagoa, que inclusive ela ocupa hoje uma via pública. Então, com a nossa chegada lá, eles tiveram uma parte dos seus bens foram levados pelas águas da chuva. Então, assim, já um processo de discriminação muito grande, sim, porque falavam que eles estavam jogando lixo na lagoa, quando na verdade eram os seus bens de uso pessoal, roupas, geladeiras. Então eles perderam... Desumano, né, Marcelo?
E muito por falta de desconhecimento, né? Assim, criou-se Um preconceito preconceito muito grande em torno da população cigana, né? Então, nós temos um desafio que é, junto com a Coordenadoria de Combate ao Racismo e outras formas de discriminação, que é a SECRAD, nós temos atuado em parceria justamente para enfrentar essa perspectiva do racismo e do preconceito, né? E junto com a Promotoria Natural de Pedro Leopoldo, através hoje da doutora Raquel, que é a promotora que atua em Pedro Leopoldo, nós temos esse desafio de sensibilizando o município de Pedro Leopoldo a fazer a adesão ao termo de cooperação. Ainda não foi firmada essa parceria, vamos dizer assim, né? Então nós temos aí um esforço muito grande de sensibilização dos gestores municipais para a gente potencializar as ações em favor dessa comunidade tradicional. O Marcelo, a etnia Calor foi a primeira a chegar ao Brasil? Se você tem esse dado? Cristiane, não existe dados fidedignos sobre essa pergunta, sabe? Assim, até pela falta de registros, né, do povo cigano de modo geral, né? Pelos meus estudos, assim, pelo pouco que eu estudei, não foi a minha linha de atuação maior dentro da antropologia, mas assim, o que eu conheço, assim, há muito pouco registros históricos, assim, inclusive da origem dos ciganos, dos povos ciganos, como que eles chegaram aqui. Tem uma linha de estudo que fala da região da Índia, outros que fala da Romênia, Paquistão. Sim. Então, assim, é muito diverso, né? A gente faz um breve intervalo e na volta vamos conversar sobre as principais tradições da cultura cigana. É rapidinho. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. De volta ao Ponta a Ponta, que hoje fala sobre os povos ciganos. Vladinalva, quais são as principais tradições que identificam os ciganos e que precisam ser respeitadas? As principais tradições dos povos ciganos, até então, são nossas festas, as nossas vestimentas, que também não são respeitadas, nossas indumentárias, as nossas festas. Não podemos fazer festas por causa reclamações do município, né? Somos perseguidos, taxados como ladrão. Mas hoje, o povo cigano, ele luta para conseguir educação para dentro das comunidades. Quando a gente se fala de tradição, as pessoas confundem, por exemplo, o analfabetismo com uma tradição cigana, e na realidade não é. Lutamos em busca do território, né, regularização territorial, para se conquistar educação. Quando se fala de festas, vestimentas, show, danças, outras pessoas não ciganas costumam fazer shows em nome dos ciganos, receber até muitas vezes verbas, editais, concorrer, e a comunidade cigana em si não pode se fazer uma festa de aniversário. Nós temos festa de santo, festa de São João, mas o que a gente pede respeito mesmo para a comunidade cigana, que hoje tem as 3 etnias aqui no estado de Minas Gerais, e todas buscam por políticas públicas, que nos respeitem, que nos dá a oportunidade de ter o nosso território regularizado, porque sem território não temos educação, nem tudo dentro de um acampamento cigano, da comunidade cigana, é tradição, como analfabetismo. Somos perseguidos
por causa das nossas indumentárias. Eu mesmo entro no supermercado vestida de cigana, as pessoas começam a me vigiar achando que eu vou roubar alguma coisa. Infelizmente, sobre a cultura cigana, a gente não consegue fazer nada. Está se perdendo até o dialeto. As nossas tradições estão se perdendo porque não temos território. E se não fosse, né, o Ministério Público, esse termo de cooperação técnica, as nossas esperanças também já tinham se acabado. Então, o que a gente pede respeito no nosso território, é quando entrarmos, né, em um mercado, ou quando o cigano visitar alguém, vender o seu trabalho, que nem para trabalhar nós estamos podendo sair, porque as pessoas costumam nem abrir as portas, e muitas das vezes passamos dificuldade. Então fica difícil de falar de uma cultura, de uma tradição, se o povo não respeita isso. E para isso veio esse protocolo de consulta, para nós lutarmos pelos nossos direitos e pedir que não use a cultura cigana em benefício próprio, mas para trazer políticas públicas e infraestruturas para as comunidades. Essa é a realidade da etnia Calon hoje. Sim. Valdinalva, é incrível isso, porque os ciganos existem há milhares de anos, né? E ainda continuam sofrendo preconceito, perseguições, assim, estão à margem da sociedade, né, Marcelo? É incrível isso. Não, é muito preocupante. A fala da Valdinalva, ela traz uma triste realidade da forma como nós, enquanto sociedade, a gente não só invisibiliza, mas a gente nega o direito à existência da comunidade cigana como um todo, né, Valdinalva? E o que a Valdinalva disse há pouco, assim, a luta por território, ela é central para todos os povos e comunidades tradicionais. Talvez, assim, que eu possa colocar como uma categoria de tradicionalidade, que talvez a questão do território seja mais fluida, seja os povos circenses, que são mambembes e que são, então, estão aí viajando com o circo, né, apresentando e levando alegria para toda a população. Fora o circense, todas as comunidades tradicionais, todos os povos tradicionais têm como premissa a luta por território. Pois é, e a questão do cigano, você fala cigana, você justo, a primeira coisa que vem à sua cabeça é o caráter nômade deles. Exatamente. Né? E eles só vivem o nomadismo pelo em razão do preconceito e da violência sofrida historicamente, né, Valdinalva? Vocês querem um espaço, um local definido para morar, né, Valdinalva? Isso, a nível nacional. A primeira demanda dos povos ciganos é território, para que, através do nosso território, nós possamos conseguir políticas públicas, como uma coisa simples, saneamento básico que não existe nas comunidades ciganas. Eu, por exemplo, meu banheiro é o mato. Eu estou no meu território. Como você disse, Marcelo, aqui a Cimos não entrou, porque já se resolveu a situação do território, dentro do termo de cessão de uso, está lá para construir um banheiro coletivo, e o município de Ibirité simplesmente não construiu até hoje. Então, é território. Tendo território, nós temos políticas públicas como saneamento básico, que é a infraestrutura, temos educação, que para nós a educação é fundamental, né? Os mais velhos não têm escolaridade nenhuma. Nós temos a cota racial aí da UENG, que foi conquistado, né, através do Conselho, do CONEPI, numa das nossas lutas. Mas não tem estudante ciganos para o ensino básico. Agora, Marcelo... Nós queremos que essa nova geração estude e mude, né, a situação do povo cigano, principalmente da etnia Calon, que é a etnia que depende de políticas públicas. Agora, essa política pública, Valdinalva e Marcelo, tem que ter um diálogo dos dois lados, de via dupla, senão não adianta, né? Sim, na verdade, assim, o grande desafio é que a construção da política pública e o direito ele se efetiva na política pública, ela acontece de forma transversal. Então, ela é criada, gestada no governo federal, a transferência de recursos para estados e municípios. Então, se em nível nacional você teve nos últimos anos uma queda de investimento na construção de políticas públicas que favoreça esses grupos tradicionais, você ainda tem que contar com a boa vontade dos gestores públicos na ponta para quando chega um recurso, mínimo que seja, para que ele priorize as comunidades tradicionais existentes nos territórios.
E isso é de uma riqueza tão grande, assim, se todos os gestores públicos entendessem que a diversidade cultural, ela também é um ponto de enriquecimento, de crescimento, né? Para um município, ele traria nas suas ações um olhar mais atencioso para essas comunidades, sabe? Mais humanizado. Mais humanizado. E isso que a Valdinalva está nos relatando, que acontece no acampamento dela em Ibirité, a gente viu em Pedro Leopoldo e a gente tem notícias dessa realidade, por exemplo, da falta de saneamento básico, de ter um banheiro para tomar banho. É inadmissível, né? Senhoras que estão lá, lideranças, crianças, senhoras de 80 anos, sendo que no meio do mato faziam as suas necessidades por falta de instalação de um banheiro. Então, os desafios da comunidade cigana são gigantescos, mas também nós, do Ministério Público, que temos por obrigação legal garantir o direito de todas as pessoas e de todas as comunidades tradicionais, junto com o Ministério Público Federal, né, e com as demais instâncias do direito, como as defensorias públicas, nós temos uma luta muito grande para sensibilizar, mas para também dar garantia, né, a essas populações tradicionais. Agradeço muito a presença de vocês e agradeço também a sua companhia. A gente se vê no próximo Ponta a Ponta. Até lá!